Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Senador Aécio Neves vira réu em ação no Supremo Tribunal Federal, na qual é acusado de corrupção e obstrução de justiça. Poder Econômico, FMI, eleva a projeção de crescimento no Brasil e diz que a recuperação econômica no país superou as expectativas. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia falando justamente dessa decisão no Supremo Tribunal Federal hoje, uma decisão na primeira turma do STF. Os ministros votaram e tornaram réu o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. É a primeira vez que ele é réu numa ação penal no Supremo Tribunal Federal. Nesta ação, Aécio Neves é acusado de corrupção e tentativa de obstrução de justiça. Mas você vai conferir detalhes sobre o que pesa contra o senador. Os detalhes aí com Henrique Bolg. Confira. Aécio Neves foi acusado de corrupção e tentativa de obstrução de justiça depois que a Polícia Federal revelou uma gravação na qual ele pede R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. Para dois assuntos aqui, rapidinho. A firma teve lá. Obrigado por ter recebido ela. Ela me falou de fazer 2 milhões. Só que ela pede advogado. Não dá para ser isso mais. Tem que ser. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu para ele. Se for você, sou eu. Eu só pode ser desse jeito. Entendeu? Tem que ser entre dois, não dá para ser. Tem que ser um que te mata ele antes de. Segundo a denúncia, o dinheiro seria propina em troca de sua atuação política. Aécio teria pressionado pela escolha de delegados da Lava Jato e também teria atuado no Congresso para aprovar as leis de abuso de autoridade e de anistia ao Caixa 2. Aécio alega que é vítima de uma armação feita por um criminoso confesso que buscava benefícios em delação. O senador também alega que a Procuradoria-Geral da República tinha conhecimento prévio da gravação e que, por isso, ela deveria ser anulada como prova. Olha, o senador Aécio Neves falou agora à tarde, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Você também vai conferir os detalhes sobre os votos dos ministros daqui a pouquinho com Mariana Jungmann. Mas eu já aproveito para lembrar o seguinte, que também são alvos dessa mesma denúncia e também se tornarão réus a irmã do senador Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco e Menderson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, do MDB de Minas, flagrado com dinheiro vivo. Todos foram acusados de corrupção passiva. Agora, você confere sim os detalhes de como é que foi esse julgamento na primeira turma do STF. Mariana Jungmann acompanhou isso durante toda a tarde e também acompanhou as declarações do senador Aécio Neves, né, Mari? Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. É isso mesmo. Olha, o julgamento começou conforme a regra, né? A Procuradoria apresenta, então, as acusações que estavam constando ali da denúncia contra o senador Aécio Neves. Entre os pontos apresentados pelo procurador hoje, estava o de que o conjunto probatório aponta para que Aécio Neves tenha recebido, sim, dinheiro com indícios de prática de corrupção passiva e também de obstrução de justiça, né, de que ele tenha usado o seu cargo para obstruir a justiça. Vamos acompanhar um trecho do que disse hoje o procurador. Essa gravação feita por Joesley apenas registrou a conduta de Aécio de fazer a solicitação da quantia de R$2 milhões, renovando o pedido antes feito por sua irmã Andréa, o que tecnicamente está longe de configurar o apregoado flagrante provocado. Em seguida, claro, foi a vez da defesa a apresentar os argumentos e aí reiteraram a hipótese que já vinha sendo trazida pela defesa desde o início de todo o escândalo que envolveu o senador Aécio Neves, de que ele tinha apenas pedido dinheiro emprestado. E aí a defesa alegou que o fato dele ser senador não impede que ele faça, então, um pedido de empréstimo. Vamos acompanhar o que disse o advogado de Aécio Neves hoje. O fato de a pessoa ser senador da República, por si só, não impede que ele peça emprestado um dinheiro.
Bom, então aí finalmente começaram os votos mesmo dos ministros da primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal. Os votos começam sempre pelo relator, né? Nesse caso, o ministro Marco Aurélio Mello, que aceitou a denúncia por corrupção passiva e aceitou parcialmente ali a denúncia por obstrução de justiça no que se refere às promessas que Aécio Neves teria feito nessas gravações de movimentar ali, de usar sua influência para tentar movimentar delegados da Operação Lava Jato, mas o ministro Marco Aurélio não aceitou a denúncia de obstrução de justiça no que se refere às promessas dele de aprovação ali de projetos no Congresso Nacional. Segundo ele, essa articulação política é inerente do presidencialismo de coalizão que existe no Brasil e não pode ser uma atividade criminalizada. Em seguida, os outros ministros começaram a votar e aí houve uma divergência. O ministro Luiz Barroso divergiu do ministro Marco Aurélio Mello, aceitando integralmente a denúncia, tanto por corrupção passiva quanto por obstrução de justiça. Na opinião dele, essa questão da obstrução de justiça vai ser averiguada quando vierem, então, a parte de instrução processual e as provas forem apresentadas. Na opinião dele, tem que haver essa parte ainda para se concluir se houve ou não essa obstrução da justiça. Mas Barroso também falou sobre os fortes indícios de corrupção passiva presentes no caso de Aécio Neves. Vamos acompanhar o que ele disse. No mundo dos atos lícitos, um empréstimo de 2 milhões de reais é materializado em um contrato de mútuo, no qual se estabelecem as condições do ajuste. Nos dias de hoje, ninguém sai por aí transportando pela estrada mochilas e malas de dinheiro, a menos que haja alguma coisa errada na operação. Os ministros, a ministra Rosa Weber e o ministro Fux acompanharam, então, esse voto de Luiz Barroso e o presidente ali da segunda turma, o ministro Alexandre de Moraes, acompanhou também no que se refere à questão da corrupção passiva, então, por unanimidade, o acatamento da denúncia por corrupção passiva, mas para o ministro Alexandre de Moraes não houve obstrução de justiça para Aécio Neves, mas no fim, então, 3-2, ele vai responder pelos 2 crimes. Aécio Neves, então, se manifestou no Senado logo em seguida, logo que saiu a decisão aqui da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu recebo hoje com absoluta tranquilidade a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, até porque já esperada, e agora eu terei a oportunidade que eu não tive até aqui, de provar de forma clara e definitiva a absoluta correção dos meus atos. Eu estou sendo processado agora por ter aceito um empréstimo de um empresário, portanto, recursos privados de origem lícita para pagar os meus advogados. Não houve dinheiro público envolvido, ninguém foi lesado nessa operação. O que houve foi uma gravíssima ilegalidade. No momento em que esses empresários, réus confessos de inúmeros crimes, associados a membros do Ministério Público, o que é mais grave, tentam dar a impressão de alguma ilegalidade em toda essa operação, repito, privada, para se verem livres dos inúmeros crimes que cometeram. Bom, essa foi apenas, Rosiane, a parte de aceitação, então, da denúncia contra Aécio Neves. Todo o processo vai começar a partir... Uma correção, eu disse que a denúncia foi aceita na segunda turma, uma correção ela foi aceita na primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal e uma pequena manifestação acontece agora, Rosiane, do lado de cá da Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo. Você que está aí no Palácio do Planalto, não sei se é possível ouvir, viu, Rosiane? Oi, Mariana, você falou, eu já me estiquei aqui para ver se pelo vidro do Palácio do Planalto a gente consegue dar uma olhadinha. Não dá para ver, não, porque realmente está do outro lado da Praça dos Três Poderes. O senhor estava chegando aqui, sim, eu vi uma manifestação que é de um grupo de pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e estão ali uniformizadas, inclusive com a roupa do PT e fazendo essa manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal. Em relação a esse rito do processo, de fato, por ter foro privilegiado para um parlamentar enfrentar o processo,
processo ele tem que ter essa aceitação de denúncia no Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a primeira etapa. A partir daí é que esse processo vai, de fato, ter a apresentação de acusação, defesa, a defesa inteira, para depois ir a julgamento. Então, agora o que é que ele virou? Réu, ele passa a responder essa ação penal de fato. Até o julgamento, não há um prazo para que haja julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, eu vou lembrar ali, para a gente fazer essa comparação, lá no caso do mensalão, no mensalão foi revelado ali em 2005, o mensalão do PT, que resultou numa série de condenações, aquela denúncia foi ali por 2007, aceita no Supremo Tribunal Federal, o julgamento mesmo já foi lá para 5 anos depois que foi ocorrer no plenário da Suprema Corte. Então, a ver qual vai ser o ritmo também em relação a isso. E em relação ainda às manifestações de Aécio Neves, ele também divulgou nota, logo após essa entrevista que a Mariana Jungmann concedeu, e ele encerra a nota dizendo assim, não esmorecerei enquanto não provar minha inocência. Vou fazê-lo em respeito à minha vida pública, à minha família e aos milhares de brasileiros, e especialmente mineiros, que confiaram em mim durante 32 anos de mandatos consecutivos. É como ele encerra essa nota divulgada há pouco também pela assessoria de imprensa do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. A gente segue falando de notícias.